E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bem, para a gente iniciar a aula de hoje, a gente está pelo segmento ao que a gente estava falando semana passada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre corpo, saúde e beleza. Então a gente está entrando num novo tema. Finalizamos o Chukiball na semana passada e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre corpo, saúde e beleza. Esse tema que a gente vai falar hoje, a gente vai ter a ideia de identificar e reconhecer em seus próprios hábitos o que você faz na vida diária, os fatores de risco que contribuem para aumentar o risco de você ter alguma doença, tá? De acordo com os seus hábitos de vida. Para doenças hipocinéticas, que a gente vai ver logo à frente o que é isso aqui, e a relação entre os baixos níveis de atividade física e as doenças hipocinéticas. Então a gente vai identificar e reconhecer os seus hábitos de vida que não são legais, né, o que pode trazer as doenças para a sua vida, o que é a doença hipocinética e qual que é a relação entre as doenças e a atividade física que vão trazer para sua vida diária, tá? Então, inicialmente a gente vai descobrir o que é doenças hipocinéticas. Então, essas doenças são classificadas como toda alteração que atinge a saúde humana por meio de hábitos inapropriados. Então, hábitos que a gente fica parado ou que a gente não tem uma movimentação no nosso corpo. Então, tudo que a gente faz que está causando prejuízo ao nosso corpo são hábitos inadequados, tá? Principalmente ao que se associa ao sedentarismo. Aí o vídeo logo à frente eu vou passar para vocês o que é sedentarismo, tá? Má alimentação, falta de exercícios físicos diários ou semanais, e o não respeito ao dormir a quantidade de horas necessárias. Então tudo isso aqui está relacionado a doenças hipocinéticas, que então são as alterações que acontecem nos hábitos que não são legais, que a gente utiliza, e tudo que se associa ao sedentarismo, que é a falta de qualquer atividade física que a gente tem na nossa vida, tá? Não só contando só as atividades da vida diária, como se fosse limpar a casa, fazer uma caminhada dentro de casa, estudar, qualquer coisa que você faça no dia a dia, tá? Então, sabe, hábitos fora dessa atividade, são como, por exemplo, se você fizesse alguma atividade física regulamentada ou monitorada por uma aula de educação física, seria um comportamento que não é sedentário, tá? Tudo que você fica parado, sem movimentação ou sem gasto de energia é considerado sedentarismo. Mas no vídeo logo à frente eu vou explicar um pouco melhor, tá? Uma alimentação errada, tá? Com rica em alimentos que são gordurosos ou alimentos que não vão fazer bem para a nossa saúde, tá? E a falta de exercícios físicos regulamentados ou com uma frequência ideal, e o não dormir adequadamente a quantidade de horas que você necessita diariamente. Por exemplo, eu fico até madrugada e depois eu vou dormir e passo muito tempo no computador, ou perco tempo, ou durmo 3 horas, depois eu vou dormir só depois de uma quantidade de tempo muito grande, tá? Então isso são associados às doenças hipocinéticas, tá? E a partir disso a gente vai ter o objetivo desse conteúdo compreender os riscos de uma vida que é sedentária, que não é legal para a gente ter, optando por um estilo de vida saudável. Então eu vou te mostrar o que é esses comportamentos sedentários e o jeito que a gente vai utilizar para não ter essa vida, tá? Então a gente vai ter que entender bem esse tipo de comparação que a gente vai fazer nesse bimestre, ok? Então a primeira doença que a gente vai falar hoje é o sedentarismo. Nessa vida corrida de hoje, deixe tempo para uma coisa bem importante: cuidar da própria saúde. Todos os anos, mais de 3 milhões de pessoas morrem por doenças que podem ser prevenidas com a prática diária de atividade física. A inatividade física já é o quarto mais importante fator de risco de morte no mundo. No Brasil, o último Diagnóstico Nacional do Esporte apontou que quase metade da população brasileira não praticava atividade física. As mulheres praticam ainda menos atividade física do que os homens. Algumas mudanças simples em sua rotina podem ajudar a virar esse jogo. Vai levar um pouco mais de 20 minutos do seu dia. Se seu bairro for seguro, experimente descer do ônibus alguns pontos antes e seguir caminhando até o destino final. Prefira escadas em vez do elevador. Brinque, dance, vale até caprichar na faxina. Mas lembre, a frequência é importante.
O ideal é praticar alguma atividade física todos os dias ou na maioria dos dias da semana. A duração da atividade pode variar de 10 a 30 minutos no mínimo. O ideal é começar o mais cedo possível. Mas mais cedo ou mais tarde, o importante é começar. Busque se movimentar, comece a caminhar por conta própria, se for o caso. Na primeira oportunidade, busque apoio de profissionais. Existem projetos gratuitos em muitas cidades do Brasil. Busque conhecer as possibilidades que você tem próximo da sua casa e se arrisque, saia da inércia, se movimente, você só tem a ganhar. Para quem está parado há algum tempo, a recomendação é começar devagar. O ideal é procurar uma atividade que exija menor esforço e que você goste de fazer. Encontre um lugar gostoso perto de casa, um parque, uma praça ou uma rua arborizada. Tente fazer parte de um grupo que já pratica atividade física. Alongue-se antes e depois. Beba água, pelo menos um copo antes do exercício e outro a cada meia hora de atividade. Use roupas leves e confortáveis. Reserve um período do dia para a prática de atividade física. Isto lhe trará muitos benefícios. Vai te fazer muito bem, pode acreditar. Incluir a atividade física na sua vida é tão simples que você pode fazer até brincando. Aí depois a gente vai falar agora um pouquinho sobre a diabetes tipo 2 e eu vou passar um vídeo aí logo a mais. Só sigam aí assistindo. Tipo 2, o mais comum, o paciente apresenta uma quantidade relativamente inadequada de insulina para suas necessidades diárias. A incidência de diabetes 2 é maior em indivíduos com mais de 40 anos, mas como a atual epidemia de obesidade infantil, cada vez mais crianças apresentam diabetes do tipo 2. É uma doença associada à vida sedentária e à obesidade, que também apresenta um componente genético. Pessoas com pai ou mãe com diabetes tipo 2 têm mais chance de desenvolver a doença. Felizmente, muitos pacientes com diabetes tipo 2 podem ser controlados apenas com mudanças no estilo de vida, como o aumento da atividade física e perda de peso com uma dieta adequada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sarcopenia. Vou deixar o vídeo aqui para vocês também, já se familiarizarem com essa doença. Sarcopenia. Você já ouviu falar? Com o envelhecimento, ocorre uma perda progressiva do músculo e da força muscular. Chamamos isto de sarcopenia. E esta perda pode trazer diversas consequências graves à saúde do idoso e um grande prejuízo à sua qualidade de vida. E para falar um pouco sobre esse tema importante, resolvi gravar este vídeo. Olá, eu sou Daniel Gomes, médico geriatra, e o assunto agora é sarcopenia. Esse é um problema muito comum entre idosos. Para se ter uma ideia, entre 60 e 70 anos de idade, 10 a 15% das pessoas apresentam sarcopenia. Já naqueles com mais de 80 anos, essa prevalência pode chegar a 50%. E como nossa população está envelhecendo, é esperado um aumento importante no número de pessoas com este problema nos próximos anos. Várias são as causas para a sarcopenia: sedentarismo, maus hábitos alimentares como a ingestão inadequada de proteínas, algumas doenças crônicas como diabetes, o enfisema pulmonar, insuficiência cardíaca, câncer e até mesmo algumas medicações podem resultar ou agravar a sarcopenia. Além disso, o próprio envelhecimento por si só pode resultar na perda da massa muscular e da força muscular. Em alguns indivíduos, essa causa é muito óbvia e clara. Para outros, não há um fator específico determinado. E para alguns pacientes ainda, vários desses fatores estão presentes simultaneamente. Bom, mas por que precisamos estar atentos a este problema? A sarcopenia pode diminuir a capacidade de uma pessoa desempenhar suas tarefas do dia a dia, interferir na mobilidade, no equilíbrio e na locomoção dessa pessoa, aumentar o risco de quedas e fraturas, tornar o idoso dependente, diminuindo assim sua qualidade de vida e podendo até mesmo aumentar o risco de hospitalizações e de morte. Para o diagnóstico da sarcopenia, é fundamental uma avaliação clínica cuidadosa e criteriosa do idoso. Em alguns casos, é necessária a realização de alguns exames complementares
para quantificar de forma mais precisa a massa muscular do indivíduo. Mas a boa notícia nisso tudo é que é possível sim prevenir ou minimizar o risco da ocorrência de sarcopenia e de suas complicações. E sabem como? Através da adoção de duas medidas básicas: mudança dos hábitos alimentares, principalmente com o aumento da ingestão de proteínas, sendo às vezes até mesmo necessária a utilização de suplementos proteicos, e através da prática regular de atividades físicas, especialmente de exercícios de resistência, como a musculação. Agora, eu preciso lembrar que a prescrição de dieta e atividade física adequada para o tratamento e prevenção de sarcopenia necessita ser individualizada, orientada e supervisionada por profissionais de saúde, como médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos. Ok, então? Espero que tenham gostado e se gostaram, compartilhem esse vídeo. Não deixem de se inscrever e de nos acompanhar aqui no nosso canal. Fiquem atentos aos próximos vídeos e enviem sugestões. E lembro mais uma vez que envelhecer com saúde é uma questão de escolha. Até a próxima! E para finalizar hoje, a gente vai falar sobre arteriosclerose e aterosclerose. Eu vou deixar a comparação dos dois e explicação do que é cada uma, tá? Para vocês não confundirem. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre aterosclerose e arteriosclerose. Meu nome é Roderick, sou cardiologista e vamos discorrer sobre arteriosclerose e aterosclerose. Para que possamos entender melhor sobre o assunto, é importante falarmos rapidamente sobre a anatomia da artéria. A artéria é o vaso que leva sangue do coração para todo o organismo. Ela é constituída de 3 camadas: a camada externa, a camada média e a camada interna. A camada interna é aquela camada lisinha, que é chamada endotélio. Esta camada, quando ela inflama por qualquer motivo, e normalmente tem um componente genético dessa inflamação, ela é depositada nela cristais de colesterol. E ela vai levando ao entupimento e diminui o fluxo de sangue através dela, e esse fluxo de sangue diminuindo através dela, chega menos sangue e oxigênio aos tecidos. Pode ser o coração, pode ser vários tecidos do órgão. Especificamente, nós vamos falar sobre o coração. Chegando menos sangue ao coração, por acúmulo de gordura na parede da artéria do coração, que é chamada de coronária, isso pode, ao longo do tempo, provocar uma isquemia, que é a dificuldade de oxigenação de alimentação da musculatura do coração. E essa gordura se desprendendo, ela pode formar um coágulo, entupir agudamente o fluxo de sangue nessa artéria, dificultando a chegada de sangue no músculo do coração e causando um infarto. Então esse é o processo de aterosclerose, ou seja, a formação da placa de ateroma, a formação da placa de gordura na parede da artéria. A arteriosclerose é um processo de envelhecimento natural da artéria. A artéria vai perdendo o seu poder de elasticidade e ela não consegue mais ir dilatando. Isso é um processo de envelhecimento natural que acontece com o idoso. E isso favorece, naturalmente, a velocidade de progressão da aterosclerose. Então, a aterosclerose, para ficar claro, é o depósito de gordura na parede da artéria desde que haja inflamação no endotélio, que é o tapete da artéria. E a aterosclerose é o envelhecimento natural da artéria com o passar da idade e que dificulta a elasticidade, a dinâmica de contração e dilatação dessa artéria. Por hoje é só, lembrando sempre que qualidade de vida somente com uma vida de qualidade. Beleza, galerinha? Então, chegando ao fim da aula de hoje, nos vemos semana que vem. Abraço a todos e até mais.